A verdade é que o Corinthians costuma punir todo torcedor que resolve acreditar nessa cambada de vagabundo, safado e filho da puta. Se eu for falar tudo que eu penso sobre esse primeiro jogo da final da Copa do Brasil, em que o Corinthians empata em 0-0 e foi uma puta goleada pelo desempenho em casa para o Corinthians, o Vasco saiu perdendo demais de só empatar depois de ter feito uma partida corajosa, uma partida pra cima, uma partida resolvendo jogar uma final de campeonato na casa do Corinthians, enquanto o Corinthians foi uma putinha, uma biscate safada do time adversário. Se eu falar tudo que eu quero falar aqui, eu vou perder meu réu primário. Então eu quero fazer uma coisa diferente aqui com vocês hoje. A gente vai trocar uma ideia. Preciso pedir desculpas para a nossa comunidade aqui, porque eu realmente cometi o erro grotesco, crasso, de acreditar numa cambada de arrombado do Corinthians. Então espera um pouquinho, eu vou fazer o seguinte, eu não vou dar a minha opinião aqui, porque a minha opinião vai fazer eu encerrar esse vídeo e ser preso. Aí eu vou ler a opinião da torcida. Aí é mais fácil, porque aí pelo menos eu vejo se a minha opinião tá alinhada com parte da torcida. Por isso eu vou compartilhar a tela aqui. Eu tô nos assuntos do momento aí pela internet. Todos os assuntos do momento, eu acho que o top 8 aqui pelo menos no mundo aqui é Dorival, Corinthians e Vasco, Yuri Alberto, Memphis, Maicon, Martinez, Garro, vocês estão vendo por aí, Coutinho, etc. Vou fazer o seguinte, então eu vou clicar em qualquer coisa aqui. Resolvi clicar em Yuri Alberto. Eu quero ver o que a torcida está falando desse jogador em que eu tô há 2 anos aqui falando que esse cara é um pedaço de bosta, fedida, humana, de mendigo na rua e ninguém fala nada, tá bom? Então vamos aí ver o que a torcida está falando. Vocês estão vendo aí, eu tô compartilhando a tela em tempo real aí com vocês, né? Nem sei o que tá vindo por aqui, mas ó, 2 segundos atrás de eu ter aberto a mensagem. Que o Senhor amaldiçoe o relacionamento do Yuri Alberto, que caia toda desgraça, coisa ruim, que esse homem termine este relacionamento. Aí a Camelin, o que o Dorival tira o Memphis, como que o Dorival tira o Memphis de campo e deixa o Yuri Alberto? Yuri Alberto de volta ao Santos Futebol Clube. Rai falou, é impressão minha ou os jogadores andam putos com o Dorival Júnior, especificamente por manter o Yuri Alberto em campo, tá todo mundo vendo, até eles. Ruiz, por que o Dorival não colocou o Guinegão no lugar do Yuri Alberto, cara? Meu Deus. Tramontes, o Yuri Alberto é um inútil, o Dorival é um velho caduca e o Corinthians não merece essa Copa do Brasil. Aqui eu tenho que abrir um pequeno parêntese, realmente pela maneira como jogou com o Vasco, quem merece ser campeão da Copa do Brasil, independente do nível de elenco, independente de qualquer coisa, é o Vasco. Foi um prejuízo para o Vasco, embora foi um resultadaço, volta vivo pro Rio de Janeiro e tal, foi um resultadaço pro Corinthians esse 0-0 e um prejuízo gigantesco pro Vasco, né? Onde já se viu jogar dessa maneira uma final? O Pedro, Yuri Alberto, principalmente, que cara horrível. Crise no Corinthians falou, não sei o que falar, não quero me exaltar aqui. Yuri Alberto em campo, tira o nosso atacante, mantém o Yuri em campo. Dorival é limitado. Gabriel Menezes, tudo isso que que se falou serve mais pro Bagre Alberto. Leonardo falou, Yuri Alberto é um filho da puta. Yaya falou, esse Yuri Alberto é outro também. Eu pulei alguma mensagem? Se você for fazendo isso aqui, ó, o tempo todo, né, eu tô compartilhando na tela aí, eu vou lá pra baixo. Vamos ver uma mensagem aleatória. Vou clicar numa mensagem aleatória aqui, ó. Rodrigo falou, não dá mais pra suportar mais uma temporada de Yuri Alberto como centroavante. Ele precisa ser vendido no final da temporada. A pergunta é, quem vai querer comprar a preço de ouro um jogador que não serve pra jogar num time de Série C do Campeonato Brasileiro? Vamos pegar mais uma mensagem aleatória. O X falou o seguinte, nada explica o Yuri Alberto ser titular do nada. Mais uma mensagem aleatória. Matheus Barbosa, no momento de que o Depay estava melhorando no jogo, Dorival tira e deixa a merda do Yuri Alberto em campo. Mais uma aleatória, qual que é aí? Deixa o Yuri Alberto jogar toda a partida, só mostra o quão perdido tá o Dorival. Isso aqui é só do Yuri Alberto. Eu sorteei, se você achar alguma que discorde com o que eu falo aqui já há 2 anos no canal, aí você pode comentar aqui embaixo. Então tudo que tá aqui não é nem 1% do que eu realmente quero falar deste pedaço de bosta que é o Yuri Alberto, tá bom? Mas a culpa foi só dele? É claro que não. Vamos dar uma olhada em outros tópicos que tem aqui. Vamos pegar, por exemplo, Maicon, né? O 6º tópico aqui também, outro jogador que eu falo que é extremamente limitado. É um jogador muito fraco, que a exceção é quando essa bosta joga bem e ainda tem que aguentar Rodrigo Vessone passando pano, um monte de jornalista passando pano pro cara ali. Vamos pegar aleatoriamente, estou compartilhando na tela em tempo real aí com vocês, do mesmo jeito.
Né, vamos pegar aqui, sei lá, Sassá. Time do caralho, era pra sair em vantagem em casa. A porra do Maicon me errando todos os passes, foi de fuder. E o tal do Maicon, meu Deus. Dorival burro, Yuri Alberto horrível, Martins ameba, Maicon cabaço. Hoje o Maicon se superou, conseguiu errar passe até pra trás. Maicon é horrível. Tem gente da torcida que defende a renovação desse cone. Chega, tem que mandar embora. Daniel, que partida leprosa, vai tomar no cu. Dorival não tira a porra do Yuri de campo, não faz substituição boa. Carrijo parecendo um vesgo. Maicon gordo, asmático, não domina, toca a bola direito e tal. Vamos pra outra aqui, ó. Pode ganhar de 8-0 no domingo. Lista de dispensa. Maicon aí colocou todo mundo embaixo aqui. Laricão, qual é a estratégia? Por que Maicon disse que eles estão pensando num estilo de jogo, mas não funcionou? Mesmo assim, que estratégia é essa? Vai tomar no cu Yuri Alberto, seu nojento, vai tomar no cu Garro, Depay, Maicon, Dorival Júnior. Beleza, essas foram as mensagens do Maicon. Vamos clicar em outras coisas aqui, sei lá, tem... Vou buscar uma palavra aqui, eu vou buscar Carrijo, só pra ver como foi a entrada do peruano em campo e a opinião da torcida também a respeito do Carrijo agora, né? Vamos lá, coloquei aqui, vamos ver, tá? Aqui, ó. Tudo errado, né? Começou com Raniel Martins, Carrijo no lugar do Martins, aí vem o Dorival, tal, né? Dando uma de André Carrijo nesse momento. Incrível as substituições burras do Dorival. O objetivo do Carrijo era passar pro Cruzeiro, então já conseguiu, né? Não ia se esforçar demais contra o Vasco. Bom, tem isso aqui. Eu poderia ficar o dia inteiro, eu faço esse convite aí pra você. Digita a palavra Corinthians e veja a opinião da torcida, beleza? Não é, porque vai aparecer uma galera, desculpa a voz, é que eu tô rouco aqui já desde da semifinal aí contra o... Não sarou ainda, eu tô zoado, e ainda hoje o Yuri Alberto, sabe, impressionante, cara, como é que tem gente que defende? Eu sei como tem gente que defende. Tem gente que imagina chupando a cabeça da rola do Yuri Alberto, assim, sabe? Chupando a cabeça da rola do Yuri, e aí como sente aquele salgadinho no imaginário, aí não consegue, sabe, ver o óbvio que tá ali. O cara não consegue dominar, não consegue cruzar, não consegue chutar, não consegue marcar, não consegue fazer pivô, não consegue fazer nada, é dodóizinho, mas dá risada, passa a mão no peito do zagueiro, fica daquele jeito maravilhoso, tá ali. Mais uma vez eu tenho que pedir desculpa por acreditar nesse time. E o pior de tudo, tá? O Vasco saiu perdendo demais com esse 0-0 lá no Maracanã, aí pode ser que os caras resolvam correr, porque o time do Vasco é um time limitado tecnicamente, e aí lá não precisa nem jogar muito, tá? E vai acabar sendo campeão e tal, vamos todos comemorar e tal, num elenco que, sabe, não merece ser campeão de porra nenhuma e acha que foi campeão da Champions League, beleza? Eu não sei se você tá percebendo aí, a gente tá fazendo nosso pós-jogo a respeito desse 0-0 aí do Corinthians, que foi completamente absurdo. O único ponto positivo é que pelo menos a gente não tomou amarelo com os caras que estavam pendurados. O juiz também fez um favor ali de deixar o jogo todo ficar mastigado e tal. Resolveu tirar o cartão do bolso ali na hora que ele percebeu que não era jogador que tava pendurado. Ficou por isso mesmo. A escalação do Dorival, beleza, era aquilo lá mesmo que tinha pra fazer, não tinha muito o que fazer. Aí o time entrou achando que ganhou a Champions League. Não tem muito pra onde correr, não tem muito que a gente falar aqui. Não tem muito que a gente olhar desse jogo, que a gente errou uma porrada de passe. O Matheus Bidu, ele errou cobrança de lateral. Vamos de novo, o lateral de seleção na cabeça de um bando de imbecil que tem por aí, ele errou cobrança de lateral. E eu sempre falo pra vocês, rapaziada, falar que o Matheus Bidu precisa estar na seleção, você tá ofendendo a seleção brasileira, que também tá um lixo, tá? Nem vou entrar nesse mérito aí. O cara errou cobrança de lateral. Não fez uma ultrapassagem. O Mateuzinho, lento, tocando pra trás, tocando errado. O Carrijo entrou, os 3 passes que ele tentou, os 3 foram errados. E passes bizarros, assim, que se o Vasco fosse um pouquinho melhor, sabe? Se fosse, assim, 0,5% melhor, um pouquinho mais qualificado tecnicamente, tinha sido 2-3-0 esse jogo aí facilmente. Teve bola na trave pros caras, os caras finalizou, os caras chegavam, né, dentro das limitações conseguiu marcar. O Corinthians não conseguia achar passe com os caras. Conseguir achar passe numa final de campeonato jogando em casa. É esse time aí do Corinthians. Pra torcida, ficar lá pedindo camisetinha pros caras, né? A torcida de verdade que vai no estádio e tal, né? E aí o segundo tempo, o primeiro tempo foi assim, a personificação da desgraça. Vai pro vestiário e o nosso agradador de vestiário, Dorival Júnior, resolve voltar com o time igual. A mesma coisa, então aparentemente tava bom. Ou ele realmente conseguiu mexer com o psicológico dos caras, porque a gente percebe no Dorival o instinto motivador que ele tem, né? Aí demorou 6 minutos, aí ele vai lá e já tira os caras. Aí qual que é a brisa? Por que já não mexeu no intervalo, se tava uma bosta? E não conseguiu modificar absolutamente nada. Aí já foi lá e matou 2 substituições. Aí as caras que entraram aqui, eu nem vou conseguir lembrar, as minhas anotações aqui também meio que não importa, né? Eu já tirei aí da tela pra vocês aí, né?
Nem se eu, nossa, na verdade eu nem sei aqui se eu gravei certinho com vocês. Se eu não gravei também não tem problema. Vai, fica assim mesmo. Quanto tempo eu gravei aqui? Deixa eu ver. Ah, deu certo. Gravei. Nossa, sai, que senão vai me dar ruim. Beleza. E aí, enfim, eu fiz umas anotações aqui, né, das substituições, sei lá. 6 minutos, Maicon e Carrijo entram, né, no lugar do Bidon e do Martinez. Aí, ó, tocou 3 minutos, como é que é? E terminou num passe errado pro Ranieri. Ah, tá, teve uma hora que o Corinthians ficou tocando 3 minutos a bola, pra lá e pra cá, e não achando nada, e não achando espaço nenhum, tá? De repente termina num passe errado do Ranieri pro Mateuzinho, que vai direto pra linha de fundo. Aí depois as outras substituições, sai o Garro e o Ranieri, entra Vitinho e André. Por que ele colocou o André? Sabe? Por que ele colocou o André em campo, sendo que o André é um cara pra poder compactar meio campo e o Yuri Alberto o tempo todo lá, o Yuri Alberto, sabe, comendo o Dorival, só isso, né? E na hora que a gente pensa assim, pô, pelo menos agora ele vai tirar o Yuri Alberto pra gente ver se consegue colocar o Dieguinho, alguma coisa. Aí ele chama o Memphis, e nem que o Memphis tava fazendo uma partidaça, não, ninguém jogou porra nenhuma no jogo. Mas o Yuri Alberto, pra mim, era o suprassumo da desgraça, que não poderia estar ali. E aí ele fica perpetuado, cara, não faz o menor sentido, tá no contrato dele que ele não pode ser substituído. Eu tô cansado, mano, eu tô cansado de falar sempre as mesmas coisas aqui. Mais uma vez, eu tenho que pedir desculpas aí, pelo menos pra nossa comunidade, se por acreditar, tá? Eu prometo pra vocês, pro jogo de volta eu não acredito, tá bom? No jogo eu não acredito, esse time é um time filha da puta, é um time safado, é um time sem vergonha, é um time vagabundo. Se chegar lá e quiser jogar, aí você vai comemorar um títulozinho, eu vou comemorar um títulozinho aí e tal, mesmo não merecendo. E se os caras não quiser jogar, beleza, vai perder o titular, vai perder o título pro Vasco da Gama depois de passar como passou pelo Cruzeiro ali, nas condições que passou. Eu não suporto mais isso, mano. Não tô cansado, mano. Eu tô cansado, eu tô rouco já, sabe? Eu fiz aqui, tipo, horas de pré-jogo, fiz um sacrifício enorme aqui, porque a gente tinha compromisso no dia do jogo, fui resolver problema pessoal, assim, um monte de coisa. Cheguei aqui, ainda cumpri com o prometido. Não vale a pena, mano. Simplesmente não vale a pena. Não vale a pena de jeito nenhum. Olha as anotações que eu fiz aqui, ó. Se pegar aqui, ó, primeira chegada foi do Vasco aos 8 minutos. Uma finalização merda do Bidon aos 13. Lançamento pro Yuri aos 16 que cai igual uma puta. É verdade. Primeira jogada do Yuri Alberto, primeira vez que eu vejo o Yuri Alberto em campo foi aos 16 minutos do primeiro tempo. Teve um lançamento onde ele tá encostado no zagueiro, igual ele sempre faz. Ele faz igual uma gazela, igual uma putinha, uma biscate sem vergonha, igual uma safadinha, sabe? Ele pega e se joga no chão, igual uma vagabunda, entendeu? Então ele merece um tapa na bunda na hora que ele faz isso aí, entendeu? E aí gol do Ryan adiantado, beleza, tava adiantado mesmo. Em seguida, Ranieri erra, mais um ataque do Vasco, Coutinho. Depois uma cabeçada do Puma, terceira chegada seguida depois do gol que os caras fez lá que tava impedido. E aí depois teve um gol impedido do Memphis. Quem que atrapalhou a jogada? Adivinha quem atrapalhou a jogada? Eu te dou 5 balinhas, chita, se você quiser adivinhar quem atrapalhou a jogada. Sabe aquelas balinhas amarelinhas? Tá, 5 balinhas, tá bom? Adivinha aí quem atrapalhou a jogada. Quem que deu o passe, que o cara tá impedindo passe, né? Ele não conseguiu nem achar a bola. Na hora que achou a bola, que foi aquele lance que deu sorte do Bandeirinha ver o impedimento lá com o Matheus Bidu, ele tava embaixo da trave, chutou e errou o gol, né, como sempre faz o Yuri Alberto, né. Aí depois, o que eu marquei aqui ainda, ó, Yuri, o que é isso aqui? Deu um peidinho de véia aos... A Yuri, sei lá o que aconteceu, eu nem sei, eu xinguei o Yuri Alberto pra caralho aqui, meu Deus do céu. Cabeçada do Gustavo Henrique, a verdade, a gente conseguiu uma cabeçada do Gustavo Henrique, nossas bolas paradas, o time do Dorival é isso. E o pior, eu falei aqui numa das lives aí de pré-jogo, já tô repetindo, então não tô sendo engenheiro de obra pronta, tá? Que mesmo sendo campeão da Copa do Brasil, pra mim o Dorival é rua. Pra mim o Dorival é pra casa. Pra mim o Dorival não chega mais perto do Corinthians a partir de 2026. Tô sendo criticado pra caralho depois do jogo contra o Cruzeiro. Agora vamos concordar. Por quê? Porque é só o resultado que no final das contas importa aí, beleza? E aí eu peguei assim, ó, pô, olha, quando a gente pega todos os números, todas as estatísticas, tá? O Corinthians tem números medianos, mediano não, né? Número ruim, e o Vasco consegue ter números piores ainda. A gente vai jogar em casa, depois de uma vitória e uma classificação como aquela, sabe, nos pênaltis contra o Cruzeiro e tal, a gente não vai conseguir fazer o resultado em casa pra decidir com um time titular do Corinthians. Quando você vai fazer um cara a cara ali, comparar jogador por jogador e tal. Ah, não, cara, que bizarro, velho, que bizarro. E aí, sei lá o que mais que eu anotei aqui, tá? Não faz nem... Quanto tá dando tempo, tá dando aí? Chega. Falei isso aí também, falei que na hora que tava impedido lá, o que aconteceu? 14 minutos já tá bom demais, não vou fazer mais tempo disso aqui não. Nem pedi like, não pedi pra se inscrever no canal, não pedi nada aí e tal, nem vou fazer mais nada e tá bom demais. Depois a gente conversa sobre esse jogo. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians contra rival, é poucas ideias, é nóis.